Então, agora nós vamos mostrar para você como é feita a seleção das raízes. Por exemplo, para palitar as raízes na máquina, o ideal é que a gente trabalhe com raízes maiores e mais grossas para ter um rendimento maior de palito. Se fosse selecionar essas para diferentes produtos, essas mais finas nós colocaríamos para os chips e as mais grossas para o palito, tanto as maiores como as menores. No momento da seleção, é importante selecionarmos as raízes e retirá-las, aquelas que apresentam alguma deterioração fisiológica, alguma doença ou alguma podridão. A exemplo, a gente tem essa raiz aqui, ó. Ela apresenta podridão, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai descartá-la para que não afete a qualidade do produto final. Então a mandioca palito, depois que a raiz foi lavada, descascada, picada em cilindros e descascada, ela agora está sendo picada em pedaços para depois ser picada no formato de palitos. Como vocês podem ver, ela está sendo picada aqui em pedaços grandes. O corte ele deve ser nesse sentido, no sentido da fibra da raiz, não ao contrário, porque senão o palito fica muito pequeno e ele fica mais quebradiço. Tem mercados que não aceitam palitos menores do que 3 centímetros, então se for no sentido contrário, a fibra da raiz, o palito vai ser menor do que 3 centímetros. Então nós cortamos cilindros de 5 a 7 centímetros ao comprido, como vocês estão vendo. E depois, esses pedaços compridos, eles são cortados para formar os palitos. Aqui nós estamos mostrando como pica manualmente, mas depois vocês vão ver como pica também na máquina, que já é disponível no mercado, máquinas para picar a mandioca. Esses palitos que não têm o formato adequado, que ficaram muito finos, que são principalmente das bordas, eles podem ser utilizados para a elaboração da massa de salgados, que a gente vai ver na aula 5 desse módulo, ou para a massa de elaboração de bolos da mandioca congelada. Você não perde nada durante o processamento, você utiliza tudo para diferentes produtos. Para a raiz ter um maior rendimento na elaboração da mandioca palito, o ideal é que ela seja bem cilíndrica e ela tenha um diâmetro de 4 a 7 centímetros, porque se ela for muito maior do que isso, quando você for descascar ou picar, ela racha no meio, e se ela for muito pequena, você vai ter muita para no seu produto. Para agora utilizar as raízes na máquina, primeiro a gente vai descascar ela inteira. E para esse descascamento a gente tira as pontas. Essas pontas elas têm que ser retiradas o mais reta possível para o melhor rendimento na máquina. E essa parte da ponta, quando ela é muito fibrosa, ela é removida, porque se for colocada na máquina ela pode quebrar as lâminas da máquina. Então tem que se tirar as pontas e principalmente a parte fibrosa da raiz, que é onde encontra com a maniva. E as facas, nós usamos facas maiores, com as lâminas bem afiadas, para cortar principalmente essa parte mais fibrosa. E o descascamento da raiz, ele pode ser realizado com uma faca menor, mais afiada também. Raízes nesse formato será necessário cortar, porque ela não se encaixa, ela não se enquadra no equipamento, no maquinário que irá palitar. Então será necessário, ó, a gente cortar ao meio. Agora vão ser removidas as pontas. Se a ponta for muito fibrosa, se tira um pedaço maior. E a outra extremidade também. E é feito a marcação em espiral da raiz para poder fazer o descascamento da raiz inteira em espiral, ou como você achar mais fácil descascar a raiz inteira. Então, depois que a gente descascou as raízes, você precisa observar
se elas realmente estão perfeitas. Essa raiz aqui, por exemplo, ela apresenta podridão e deterioração fisiológica. Então essa raiz ela não vai poder ser processada, ela vai precisar ser descartada. No campo, muitas vezes essas raízes, a casca e a entrecasca, é utilizada para alimentação animal. Ela não é jogada fora realmente sem nenhuma utilidade. Na etapa de corte, nós utilizamos esse equipamento, que é o cortador e o palitador. Antes do uso, é necessário realizar a sanitização do equipamento. Para isso, nós utilizamos a solução de cloro, a mesma utilizada para a sanitização das raízes. Aplicamos os sanitizantes sobre a superfície do equipamento e aguardando 15 minutos para o início da etapa. Esses pedaços pequenos, eles podem ser utilizados para massa triturada, que vai ser comercializada congelada, ou para elaboração de massa de salgado, porque para palitar eles são muito pequenos, como vocês podem ver, ou quando a raiz era pequena, que cortou também de forma diagonal, que não dá para palitar, tá? Agora, a próxima etapa é justamente o lado da máquina que vai palitar. Essa máquina tem dois tipos de corte, o palito e em pedaços. Nós vamos cortar das duas formas para vocês verem. Existem diferentes marcas no mercado que cortam a mandioca, tanto em pedaços, né, na forma de cilindros, como em palitos, que nós vamos ver agora, que vocês vão poder visualizar agora, cortando em palitos e em um outro formato. Após a etapa do corte, é feito a seleção dos pedaços intactos e as aparas e os palitos machucados podem ser aproveitados para a elaboração de massas congeladas e massas para salgados. Se é uma mandioca que você ainda não conhece, é a primeira vez que você está trabalhando com ela, ou mudou o solo, mudou o local onde plantou, teve uma seca, uma chuva, nós precisamos fazer o teste de qual é o tempo de pré-cozimento ideal para essa raiz. Então, nós vamos fazer, para o teste, nós vamos pesar massas pequenas, apenas de 300 gramas, para fazer o tempo de pré-cozimento em 3 tempos diferentes, em 2, 4 e 6 minutos. Porque um desses 3 tempos, ele deve ser o suficiente para o aipim palito, ou a mandioca, ou a macaxeira, ficarem boas depois de frita. Então, nós fazemos o teste, fazemos o processo todo com esse tempo, congelamos, fritamos e depois da definição do tempo de pré-cozimento, nós fazemos com uma quantidade grande para fazer o produto para vender, para comercializar. Agora que nós já fizemos o corte do palito, vamos fazer o teste para avaliar qual é o tempo de pré-cozimento dessa variedade. Se é 2, 4 ou 6 minutos. Primeiro nós vamos mergulhar os palitos todos juntos e quando der 2 minutos tira uma cesta, quando der 4 nós tiramos a segunda cesta e quando for 6 minutos a terceira cesta. É importante que os palitos eles estejam completamente imersos na água. Após os 2 minutos, irei retirar o primeiro cesto do cozimento. Após 4 minutos, irei retirar o segundo cesto do cozimento. Por fim, finalizo o cozimento do último cesto aos 6 minutos.
Uma vez espalhados nas bandejas, aguardamos o resfriamento e em seguida colocamos em freezer na temperatura de menos 18 graus Celsius para congelamento. Continuando o teste para ver o tempo de cozimento, ou melhor dizendo, do pré-cozimento da mandioca palito, vamos, depois do congelamento, fazer agora a etapa de fritura para poder experimentar os palitos e definir qual é o melhor tempo de pré-cozimento. É muito importante que a temperatura do óleo esteja entre 170 e 180 graus Celsius. O óleo ele vai se oxidar mais rápido, vai ficar mais próximo ao ponto de fumaça, e abaixo de 160 graus o produto vai absorver mais óleo. Então, como já está acima de 170 graus, vamos mergulhar os palitos no óleo. Para ver o ponto de fritura, nós olhamos a cor do palito. Quando ele começar a ficar moreno, já está ideal para tirar. Esse primeiro foi o teste de 2 minutos. Depois fritaremos o de 4 minutos e em seguida o de 6 minutos. Após a fritura dos testes de 2, 4 e 6 minutos do pré-cozimento, você irá provar os palitos fritos e ver qual tem o melhor sabor, a melhor textura para definir o tempo de pré-cozimento da sua variedade plantada no seu local, na sua condição de tempo, clima, solo. Então, após a fritura, você já pode experimentar e ver qual é o melhor tempo a ser utilizado. Para embalar a mandioca palito, recomenda-se o uso da embalagem de polietileno de alta densidade. Essa embalagem é barreira à umidade e também resistente às baixas temperaturas, ou seja, ela não rasga com congelamento. A exemplo, eu tenho essa embalagem que é para 1 kg de produto e no mercado você pode encontrar para diversos tamanhos.